Bom dia. No vídeo anterior eu falei da minha vinda para Portugal, como as coisas aconteceram, como se encaminhou tudo. Eu esqueci de contar um fato interessante. Bem na altura que eu vim para Portugal, meu amigo tinha vindo 6 meses antes e ele tinha pago cerca de R$ 4.000. Quando eu decidi vir, as passagens aéreas foi para 8.000, porque era a- o período mais alto do verão aqui na Europa, né? Verão europeu, então tava muito caro. E aí eu falei, não, então não vou. Eu pedi um sinal para Deus, eu falei, se for para eu morar em Portugal, eu quero pagar o mesmo valor que o meu amigo pagou. Só que meu amigo, ele tinha pedido para comprar no cartão dele, porque ele tinha milhas, ele ia economizar, ele ia sair no lucro também se eu comprasse a minha passagem no cartão dele. Então ele que estava olhando as passagens para mim e ele não conseguia achar. Ele procurava por tudo quanto é lugar, jeito, maneira e não achava a passagem por 4.000. Só tinha de 8, tinha de 6, tinha de 5, mas de 4 nada. E aí eu falei assim, olha amigo, se for para eu morar em Portugal, eu quero pagar o mesmo preço que você pagou e eu ainda quero passar um dia em Paris, que tem uma escala em Paris. Eu estava fazendo vários pedidos para Deus, para o universo, porque eu não tinha certeza se eu queria vir para Portugal. Aliás, eu sabia que o meu caminho ia ser Portugal, mas ao mesmo tempo eu tinha uma intuição que seria difícil, que as coisas aqui não seriam fáceis. Então eu queria pedir alguma coisa para Deus, para que Deus me desse uma negativa, para eu pensar assim, bom, então não era para ser. E eu me confortar continuar com a minha vida em São Paulo. Então eu pedi para que ele achasse uma passagem que eu ficasse pelo menos um dia em Paris e que fosse R$ 4.000. E ele não estava achando. Isso eu já estava procurando, já tinha 2 semanas. E eu falei, bom, então eu não vou, né? Não é para ir. Meio com aquela alegria de não querer se mudar para Portugal. Teve um dia que eu estava no ginásio lá no Brasil e ele me manda mensagem. Amigo, achei sua passagem por 3.500 com um dia em Paris. Eu não acreditei. E aí eu cheguei aqui em Lisboa, em Portugal. Eu não conhecia o país, não conhecia nada de Portugal. Eu era um completo ignorante. Apesar dos meus avós terem origem portuguesa, o meu nome, a cultura portuguesa ser muito enraizada com o Brasil, a gente faz parte da mesma família. Portugal é como se fosse o nosso pai. E eu era um ignorante em termos de Portugal. Cheguei em Lisboa, achei a cidade minúscula, não me encantei com nada. Enfim, os primeiros dias foram bem difíceis e eu e esse meu amigo já estava morando aqui há 6 meses, a gente tinha muito medo no começo dos portugueses, de xenofobia, uma série de coisas, a dificuldade pelo trabalho, a gente tinha muito medo de tudo. E a gente confidenciava as nossas impressões. Nossa, amiga, aconteceu isso comigo. Olha, foi assim, assim, assim. A gente tinha aquele medo de começo, né? De imigração. Hoje, graças a Deus, isso acabou, diminuiu muito e eu consigo ter uma conversa mais tranquila. Eu não me coloco mais naquele lugar de coitado quando eu cheguei aqui. Então esse meu amigo, ele alugava um quarto na casa de uma pessoa, eu alugava quarto na casa de outra, e aí ele resolveu vender um carro no Brasil para poder alugar um apartamento aqui. E ele falou, amigo, você vai morar comigo, né? Aí eu, sim, vou, claro. Ele alugou um apartamento lindo, numa região super bacana aqui de Lisboa, 4 quartos, e o quarto menor era o meu, eu amava morar lá. Mas eu ia percebendo que ao longo do nosso convívio, a nossa amizade, ela não era uma amizade muito... como eu posso dizer de uma maneira mais elegante? Não era uma amizade muito verdadeira, muito contundente. Era uma amizade superficial. E foi bem nesse período que eu comecei a fazer a minha primeira onda do Professor Hélio. Foi quando tocou a primeira onda do Professor Hélio, foi bem nesse período. E eu tive um sentimento cá comigo, vendo os relatos dos outros ressonantes,
teve ressonantes que falou que quando tocou a primeira onda, teve rompimento de relação amorosa, amizades sumiram. E aí eu tive cá comigo que essa nossa amizade ia passar por um período bem conturbado. E dito e feito, quando eu coloquei a primeira onda para tocar, passado mais uns dias, ele me chama na cozinha e fala assim: olha, eu queria muito que você saísse da minha casa, porque você tá me atrapalhando eu me desenvolver aqui em Portugal. Eu quero fazer network com as pessoas, eu quero chamar as pessoas aqui em casa e eu sinto que você me atrapalha. Naquela hora, eu fiquei olhando pra ele assim, tipo, o quê? Mas que desculpa é essa? Não faz menor sentido isso que você tá falando, porque a minha vida era basicamente trabalho, casa, trabalho, ginásio e casa. Eu não fazia mais nada, não levava ninguém pra casa, não conversava com ninguém, morria de vergonha, ficava no meu quarto o tempo todo. E ele veio com esse discurso pra mim que me deixou um pouco irritado, porque não era verdade, né? Se ele quisesse que eu... por toda a nossa história de ter vindo morar junto, da nossa história de São Paulo, a gente tinha uma história de amizade, tava construindo ali uma amizade pro futuro, mas ele usou um argumento tão nonsense, tão sem sentido, que eu comecei a ficar um pouco chateado. Mas aí eu lembrei de um ensinamento da Débora Bica, que ela fala que a gente não pode colocar a culpa no entregador, no motoboy. Ele não tem a culpa que você fez a encomenda. Ele só tá fazendo o trabalho dele. E ali eu vi aquele meu amigo como um motoboy. Ele só tava desempenhando o papel dele. Eu precisava sair daquela casa confortável. E ali, depois disso, as coisas começaram a piorar. Foi quando eu fui morar naquela outra, no outro apartamento sujo. Depois eu saí desse apartamento sujo, fui para um sem janela. Depois eu tô morando com a minha amiga agora. Então foi um processo de crescimento. Mas eu precisei sair da casa desse meu amigo para poder me desenvolver como pessoa. E a ressonância fala do professor Hélio, principalmente as primeiras, ela fala que acontece mesmo essa bifurcação de amizade, né? Em algum momento, aquela pessoa já não faz mais sentido, as conversas já não faz mais sentido, e eu percebi isso na prática. Então, esse era um amigo que eu adorava a companhia dele, a gente passava muito tempo juntos. Quando eu tava de folga e ele também, a gente passava o dia inteiro grudado um no outro, a gente ia pro shopping, a gente ia pra um café, a gente ficava conversando, a gente tinha tanto assunto. E depois que eu comecei a fazer a onda, a ressonância, eu percebi um certo distanciamento dele. Gosto muito dele, tenho um carinho muito grande por esse amigo, mas já não é a mesma coisa, sabe? Eu já não sinto mais aquela vontade de estar na companhia dele como eu tinha anteriormente. Esses dias eu encontrei com ele no ginásio, a gente passa ali um tempinho junto, a gente conversa, mas não é a mesma coisa. Eu sinto que a ressonância ela tem esse poder de limpar algumas camadas que a gente não consegue perceber. Às vezes a gente acha que é bom pra gente, mas não é. E às vezes a gente acha que a gente tá super confortável e a onda vai e tira a gente do conforto também, porque senão a gente não aprende, o aprendizado não acontece. Muitas das vezes a gente aprende pela dor, na maioria das vezes a gente aprende pela dor. Então a gente precisa se lançar, se jogar e ir. Se eu ficasse ali na casa do meu amigo, confortável, vivendo a minha vida, eu não teria as experiências que eu tive para contar para vocês, eu não teria o crescimento que eu tive nesse período. E outra coisa que eu sinto, comparando eu com ele, nós chegamos mais ou menos no mesmo período, ele em 6 meses antes. Eu já trabalhei em 4 trabalhos diferentes e eu percebo que cada um é progressão do outro. Então, o meu primeiro trabalho aqui foi como cuidador de idoso. Depois eu trabalhei numa loja chique de bolsas, numa avenida chique. Depois eu trabalhei numa loja de brasileiros de imóveis que me deu calote, que ficaram sem me pagar por 3 meses. E agora eu tô nessa empresa que eu amo. Olha o tanto de coisa que e eu sempre percebo que é uma evolução, é gradativo. E eu tenho tanta história para contar que a ressonância me proporcionou, porque ela te coloca em movimento. Não, você tem que trabalhar. Você vai trabalhar. Pediu a onda, então a onda vai limpar. Eu morei em, acho que 4 ou 5 casas. Eu morei na casa da Pamela,
depois na casa do meu amigo, depois no casebrinho sujo, depois no quarto sem janela e agora no quarto na casa da minha amiga. 5 quartos eu já morei em 3 anos, ou seja, é muita coisa. O meu processo tá muito rápido e eu tô vivendo muita coisa simultânea o tempo todo. Nesse período também, já viajei horrores, já fui para Algarve já fui para Algarve, já fui para Paris, já fui para Milão, já fui para Espanha, já fui para Milão várias vezes a trabalho. E agora vou também, daqui uns dias, volto de novo a Milão. Enquanto isso, o meu amigo, ele continua no mesmo trabalho que ele estava quando ele chegou aqui, que é uma loja de decoração simples, tipo uma Tok-Stock. Então ele trabalha lá, ele passou por um processo de xenofobia muito forte na empresa, tinha uma gerente que detestava brasileiros. Essa mulher foi mandada embora porque ela foi pega roubando a empresa. Depois entrou uma russa no lugar, que é uma mulher super difícil. Tinha uma brasileira que era subvendedora, que também maltratava muito ele. Ou seja, um ambiente hostil, um lugar difícil e ele lá, se mantendo porque precisa do trabalho. E eu sinto que essa oportunidade que a ressonância me deu, me colocou em movimento, tenho trabalhado muito, mas eu tenho percebido um crescimento gradativo. Em 3 anos, quando eu me comparo com meu amigo ou quando eu me comparo com outra pessoa que também veio no mesmo período, eu percebo tanto que eu tô trabalhando. É cansativo, eu não paro, mas é importante. Não é isso que você quer? Não é um desenvolvimento? Não é ir para uma nova etapa da sua vida? Então tem que trabalhar. Não adianta, não tem atalho, não tem caminho curto, não tem jeitinho. A ressonância, ela te coloca para trabalhar e você tem que ir. Então, era esse o tema que eu tinha para contribuir com vocês hoje, dessa minha amizade que bifurcou em algum momento por causa da primeira onda. Eu senti que isso ia acontecer e aconteceu. Em momento nenhum eu me arrependo de ter feito a ressonância. Se eu soubesse que ela seria tão difícil assim, eu acho que eu teria começado antes. Teria começado lá com 18 anos, 19 anos na faculdade, porque hoje eu já estaria numa posição muito mais tranquila, muito mais feliz internamente do que nesse período de imigratório, de imigração, que tanta coisa tá acontecendo. É documentação, é novas culturas, as pessoas olhando você de cima para baixo o tempo todo, você tendo que provar que você é bom o suficiente para estar ali. Enfim, são muitas coisas acontecendo e ainda eu resolvi fazer uma ressonância que potencializa tudo isso. Vejo bastante comentário aqui falando que não tem coragem de pedir a ressonância, que só tá no caminho das palestras. Tem uma amiga que ela tá há anos no caminho das palestras e não pede de jeito nenhum porque ela tem medo. Mas é isso, é você se jogar, se lançar, acreditar no seu potencial também, porque você acredita que você pode melhorar, que você pode se desenvolver como pessoa, como ser humano e dar o play. Parece uma bobagem, mas a limpeza vem. Me fale aqui nos comentários de onde você é, qual onda você está fazendo, como você me conheceu. E se você não é inscrito, se inscreva, porque para mim é muito importante, o canal tá crescendo. Semana passada nós éramos em 2.990 e agora a gente já passou dos 3.000. No vídeo anterior eu tinha falado que era 3.030, mas na verdade é 3.025. Então corram mais 5 pessoas porque eu não quero passar por mentiroso. Beijo, gente. Até mais. Tchau.